A culpa exclusiva do Lula ser presidente é do STF e STF. Não, o problema é da galera, o problema são das 3 milhões de pessoas que não Única foram votar. exclusivamente. Eu não votei no Lula. 3 de direita pró-Bolsonaro versus 3 de direita contra Bolsonaro. Vamos ver qual desses aqui vai ganhar a disputa. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, viu? E vamos logo pro vídeo. O Bolsonaro e nunca votarei mais. Porque você não pensa no Brasil, porque você sabia que era Bolsonaro ou Lula e quando você não... Essa aqui, não sei se está aqui ou aqui na tela, mas essa aí, ela é bem bolsonarista, entende? Porque teve ela com Janes Manuel, certo? Que eu não reagi nem nada, mas se vocês pedirem, eu continuo com esse quadro, certo? Ó, só para vocês entenderem, né? Eu acho que vocês já pegaram, mas só para explicar quem não entendeu. Esses de cima aí são pró e os de baixo são contra, tá bom? O bolsonarismo está corroendo o futuro da direita no Brasil. Eu diria que o bolsonarismo representa o aborto da direita brasileira que vinha nascendo ali com dificuldades, mas com alguma perspectiva, basicamente na virada da década, né? Depois dos anos aí em que o PT surfou, né? Os primeiros anos do governo petista, de 2002 até 2010, 12, quando houve um cenário internacional favorável, principalmente por conta do boom de commodities. Então o Brasil experimentou uma situação econômica que foi muito favorável, é inegável, e essa situação o PT soube capitalizar politicamente para si, inclusive se safar, né? Não podemos esquecer que nós tivemos em 2005 o escândalo do mensalão, do qual o Lula saiu ileso, basicamente. Vem cá, você acredita que esse sistema não foi feito por um programador? Parece até mentira, mas foi montado... Que havia uma situação econômica favorável no país, engendrada por um ambiente externo favorável, principalmente no país, que havia uma situação econômica favorável no país, engendrada por um ambiente externo favorável, principalmente ao segmento de commodities, além do que havia, no caso americano, logo em seguida, a partir de 2008, o governo progressista de Obama, que obviamente era muito favorável e simpático a governos progressistas como de esquerda, de modo geral, aqui na América Latina. Então, a partir daí, mais a partir de 2000... Só para vocês entenderem uma coisa sobre o Obama. Sobre os Estados Unidos em geral. Nos Estados Unidos não existe esquerda, certo? Não existe. Eu falo isso com muita convicção, com muita seriedade. Porque lá tem uma direita, entende? Que vamos dizer que assim, uma direita mais por centro, ou direita mais por centro, entende? Então, imagine que é um equilíbrio, né? O meio, né, o centro, né, tem equilíbrio, tem um pouco dos dois, certo? Então, daí vocês entendem, né? A direita um pouco por centro, então tem algumas ideias ali que dá para a esquerda, né, a suposta esquerda, né, que diz que tem nos Estados Unidos, digerir, certo? Mas não existe esquerda nos Estados Unidos, tá certo? Kamala Harris, o Obama, entendeu? Nunca foram, tá certo? Nunca foram de esquerda, não existe lá, tá certo? Tem só extrema direita e tem uma direita mais puxada pro centro, bem pro centro, entende? E é isso, só para vocês entenderem, tá bom? E 12, 13, enfim, acho que todos se lembram aqueles processos em que houve na população um sentimento de revolta com as situações de problemas do país que ainda existiam, mas que estavam, de alguma maneira, digamos assim, adormecidos pelo encantamento econômico gerado pelo boom de commodities. Então, a partir daí, abriu-se espaço para a formação para dar início a uma formação de uma direita. Um processo que a gente não identificava historicamente no Brasil desde antes do regime militar. Não podemos esquecer que o regime militar teve como principal consequência a destruição do que existia de direita até 64. Vamos lembrar que o último grande líder de direita que existiu no Brasil chamava-se Carlos Lacerda, que foi caçado pelos militares. Então, as pessoas que ficam achando que não, os militares eram a direita, que isso, obviamente, não corresponde a uma verdade, né? Ele representou, na verdade... É a mesma história do que se fala do Tiradentes, entende? Se eu não me engano, ele não era um cara, tipo, considerado o que seria hoje de esquerda, não.
Porém, ele teve pautas, né? Pautas que importantes, né? Que se conhece hoje, né? Que é algo pro lado de esquerda, entende? Poderia se dizer que o direito trabalhista também é algo de esquerda, que foi o Getúlio Vargas, né? Que deu início a esse projeto aí, conseguiu vetar tudo isso aí, e era um cara de direita, entende? Mas essas coisas que é muito pensado para a população mesmo, em geral, não uma parcela, não só a ala da burguesia, normalmente é pensado como se fosse de esquerda, tá entendendo? A destruição da possibilidade de formação de uma direita brasileira, restando apenas um núcleo de um estamento burocrático fisiológico que depois passou a ser identificado no imaginário popular, até pela ignorância dos analistas políticos da grande imprensa, passou a ser identificado como sendo a direita, né, que é o caso do malufismo e assim por diante. Mas enfim, nós tivemos a possibilidade de renascimento a partir de 2012 e 2013, com a crise que se iniciava naquele momento no governo Dilma, uma crise que também era de legitimidade, à medida que ela era e é uma política fraca, né? A partir daí tivemos a possibilidade de começar a renascer uma direita, e para finalizar essa parte introdutória, esse processo ele foi muito alvissareiro. Fala bem. Se lembram, desde 2012 e 2013, tinha a Copa do Mundo e ao mesmo tempo tinha as pessoas nas ruas protestando, fazendo demandas legítimas e justas, e com uma mentalidade, uma visão muito anti-esquerda, anti-políticas de Estado. Então havia uma cultura ali de direita sendo formada no Brasil. Ela foi depois sequestrada e destruída pelo flagelo do bolsonarismo, que teve como principal legado que estamos vivendo hoje, 2025, que é ter trazido de volta a esquerda para o poder na figura de Lula, algo que jamais aconteceria não fosse essa tragédia brasileira representada pela figura do senhor Jair Messias Bolsonaro. Saudações, meu nome é Paulo Enéas, eu sou analista político com formação na área de exatas, e eu estive entre aqueles que desde 2000... Gente, sério mesmo, se botar uma barba bem grandona, aí aparecer o Enéas que eu e vocês estão pensando, entendeu? Só faltou aquele fervor de gritar, eu sou o Enéas, seria igual. Em 2016, 2017, um apoiador entusiasta do projeto político representado pelo então candidato Jair Bolsonaro. Mantive esse apoio de maneira firme e dedicada até basicamente meados de 2020, quando então percebi que Bolsonaro é um grande engodo, um flagelo e um desastre que representou um retrocesso de anos para a direita brasileira. Eu mantenho minha posição de defesa intransigente da democracia, da liberdade, me coloco no campo da direita, quero e pretendo combater pelos meios democráticos e legítimos o pensamento de esquerda de modo geral, e eu acho que hoje o Bolsonaro representa um entrave para esse embate. Então a intenção nesse debate que teremos aqui, da minha parte, pelo menos, é mostrar as contradições e o quanto o bolsonarismo representa um atraso, um empecilho, um estorvo para que nós, brasileiros, possamos fazer um combate democrático, dentro da lei, contra a esquerda, contra o PT, para que o país possa encontrar o seu rumo, o seu caminho, que não é seguramente o rumo e o caminho que a esquerda quer dar para nós. Discorda, então pode ir. O bolsonarismo ele é apenas uma expressão bastante ruidosa. Queria ver o outro lado falando. Alto, tem bastante ouvintes, mas dentro da esquerda, que é um espectro bastante maior. O nosso colega ele comentou, né, das manifestações de 2013 e que foram fortemente apoiadas. Vou falar uma coisa que só pelo jeito do cara, e provavelmente o cara é gay, entende que os bolsonaristas, certo, assim, de extrema direita, já não vão escutar, já não vão dar muito ouvidos só por essa situação, entende? Então fiquem atentos. Pela direita em seus mais diversos aspectos, né? E ela acabou, as manifestações de 2013, eu lembro muito como se fosse as manifestações de 68 na França, Eita. que duraram alguns dias. A gente imaginou que seria algo lindo e simplesmente acabou, né, sem maiores proporções. A Dilma, à época, lançou algumas metas para combater as vozes das ruas, mas essas metas nunca saíram do papel, na verdade.
né? Mas hoje nós temos uma direita. Ó, isso aí da Dilma. Eu era muito novo, eu tinha 14 anos de idade. Porém, eu me lembro de uma coisa que eu posso comparar com uma coisa que está acontecendo agora no governo Lula. Que isso aí da Dilma não saiu do papel, certo? Não que necessariamente saiu dela, entende? Mas conversa entre o Congresso, Senado, porque tem a pauta e tem votação, né? Os parlamentares precisam votar, né? Para que aconteça algo. Talvez seja por isso que não tenha saído desse negócio de calar o pessoal na rua 100% aí, né? Mas o que está acontecendo agora, até a data desse vídeo, é que tá tendo a questão da gasolina, né? Misturar gasolina com álcool e tal, que vai estragar o motor e tudo, até tantos %. Isso é um erro, entendeu? Isso é um erro enorme, gigantesco, assim, absurdo, catastrófico da esquerda, certo? Da esquerda, ou melhor falando, do governo Lula. Porém, teve votação de pessoas da direita para que esse projeto acontecesse, entendeu? Então, tanto do lado do governo, como o pessoal da direita, como o Kim Kataguiri, para mostrar para vocês como é da extrema direita, certo? Usa ele como exemplo, que ele votou a favor disso. Então, os dois meio que colaboraram para quem sofre mais no final das contas sou eu e você, né, trabalhador, para fuder o povo. Que cresceu muito também por conta do Bolsonaro e por conta do bolsonarismo, só que ela não é somente Bolsonaro e bolsonarismo. Nós temos diversos vieses dentro da direita, nós somos muito mais plurais do que querem fazer que sejamos, temos muito mais debates internos do que propagado por aí. Uma coisa que é importante no Brasil é que após a ascensão do Jair Bolsonaro, a própria mídia comprada, os influencers pagos pela esquerda, a própria esquerda, ela deixou de reconhecer que existe direita libertária, direita conservadora. Você deixou de ser esquerda, automaticamente você é extrema direita. E isso não passa de fake news. Outras vertentes da direita também ganharão poder, que já é uma discussão de quem poderá ser o presidente, caso o Bolsonaro não possa ser o candidato. Já existe discussão sobre isso, e eu acho que a direita ela apenas está se fortalecendo, se construindo, mediante todo o histórico até que o nosso colega comentou. Eu acho que a nossa direita ainda está engatinhando, ela vai ganhar força nos próximos anos, eu sou muito positivo nisso. Eu sou Davi Godoy, eu sou roteirista e produtor, tenho 44 anos e moro aqui na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eu sou de direita, liberal, não tanto conservadora. Eu acho até que o Bolsonaro, ele foi um mal necessário para romper esse ímpeto, esse ciclo odioso que foi a esquerda por quase 16 anos no país. Ou seja, ele está dizendo, né? Tá falando que o Bolsonaro serviu como um parâmetro, entende? Não foi bom, Bolsonaro, mas serviu como um parâmetro, né? Para as pessoas enxergar de forma macro, né? É que nem é como se você aprende sempre uma coisa, conhece só aquela sua cultura. Quando você vê a outra cultura, você começa a fazer comparação, aí você fica meio que em cima do muro, mas você tá vendo as duas coisas. Mas eu tenho críticas fortes e contundentes contra ele. E obrigado já pela oportunidade, porque a gente começa a demonstrar que a direita ela tem muito mais pluralidade do que dizem. Não pensamos todos iguais. E temos debates muito sérios, profundos e algumas vezes até fortes entre nós mesmos. Mas a gente consegue se entender. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. O aspecto conservador, ele é anterior ao Bolsonaro. A grande verdade é que o conservadorismo, aquilo que se chama de direita e tal, no nosso país, ele está muito mais ligado a questões que são fundamentais às pessoas. É que as pessoas, na verdade, nunca pararam para se dar conta disso. Nós temos um problema sério no país, que é a questão do analfabetismo, tanto funcional quanto político. As pessoas, quando escolheram, por exemplo, Lula no seu primeiro e segundo mandato, tinha mais a ver com aquilo que ele estava oferecendo para a população, ou seja, suas propostas que são totalmente populistas,
bolsa, auxílio, o pobre vai viajar de avião, a doméstica vai viajar de avião, mais a ver com isso do que propriamente com o aspecto. Porque muitas das pessoas que votam hoje na esquerda não são necessariamente de esquerda. Já a pessoa que ela é conservadora, ela tem isso enraizada nela. E não é alguém que veio se dizendo, representando isso, que vai construir ou destruir. Agora, o que faz acender o bolsonarismo no país é a questão dessa identidade onde ele se declara ser aquilo. É importante a observação dele para a própria esquerda mesmo, entende? Em questão de agora de como saber abordar nas redes sociais para poder enfrentar fake news, a direita e tal e tudo, né? Porque a visão dele é importante justamente para fazer distinguir isso melhor, entende? Que, enfim, tá sendo ok até agora. O que é de esquerda geralmente se declara desde a infância, sou comunista, sou de esquerda e etc e tal. Só que hoje, graças ao bolsonarismo, abre aspas, né? A pessoa se identifica. Então, eu acredito que neste aspecto, o bolsonarismo é mais a colaborar com a questão desse sentimento de ser do que prejudicou. Eu tenho o Bolsonaro como um líder, sim. Só que eu tenho críticas à pessoa dele. Não vou transformar o Bolsonaro como a esquerda transformou o Lula. Eu posso ter que votar nele em algum momento? Sim, admito isso. Mas não é a minha primeira opção. Ao contrário da esquerda, que se não tiver Lula, eles não têm nada. Absolutamente nada. Tanto é que ele já está senil, todos veem isso nas suas declarações, e a esquerda continua tendo ele como uma opção. Pronto. Primeiramente, senil não tá mesmo. Entende? Senil não tá. Compara com o Biden. O Biden tá bem senil mesmo. Mas tá bem velhinho o Lula. É legal essa observação dele que realmente, se não tem Lula, acabou, entende? É tipo isso para a esquerda. Porém, uma esquerda, posso dizer, um pouco mais radical, mais old school, que é o que é comunista mesmo, entende? Que eu acho que é o projeto final da esquerda, é isso mesmo, chegar ao ponto do comunismo. E ao mesmo tempo eu faço uma crítica a mim, que não é isso, né? Que eu tenho essas dois pensamentos, que a esquerda, o final do seu processo é o comunismo, e ao mesmo tempo tem esquerda e tem um comunismo, entende? Para ficar melhor para você falar assim, tem esquerda e tem um comunismo. Eu me considero uma pessoa comunista, certo? Então, perdi até a linha de raciocínio aqui. Eu vou ver aqui um pouco mais, peraí. Vem isso nas suas declarações, e a esquerda continua tendo ele como uma opção para presidente. Pronto, a gente votou no Lula, não porque o Lula é perfeito, porque é isso e aquilo, não. É porque é uma opção melhor do que a do Bolsonaro, muito melhor. Mas não é ideal, entendeu? Robson Brizola de Almeida, eu sou professor de Enéas, Brizola e o outro esqueci, Nonato, né? Filosofia, de História e, se Deus permitir, de Português também. Bom, eu sou conservador. Não gosto dessa taxação direita e esquerda, eu prefiro ser chamado de conservador, porque os meus princípios e conceitos têm a ver com esse aspecto da humanidade. E com relação ao Bolsonaro, assim, não que eu seja necessariamente contrário à figura, mas eu tenho críticas contundentes sim a ele. E as minhas críticas estão a ver com as falhas que ele tem e que ele teve no seu período de gestão. Tanto é que por causa dessas falhas, nós não conseguimos reelegê-lo na última eleição. E nós vamos mostrar aqui para vocês. Sim. Pronto. Tem uma única coisa que o Bolsonaro, se ele tivesse feito, ele teria, pode ter certeza que ele teria continuado a ganhar. Pode ter certeza que ele teria ganhado, certo? Desculpa aí, pessoal da esquerda, do meu coração, mas fatos. Uma coisa, vacina. Se ele não fosse negacionista de vacina, não deixasse morrer mais de 600 mil pessoas, né? Por conta da Covid, essas coisas, fake news, não sei o que de rebanho e tudo aí, imunidade de rebanho, sou atleta, né?
Porque aí tá aí, o Lula é cachaceiro aí, ó. Tá na saúde no pique. O Bolsonaro é atleta, cheio de problema de saúde. Então isso não tem nada a ver. Só isso. Era só isso. A direita ainda estaria no poder. E muito, muito, muito provável a gente estaria como em 64 novamente, entende? Então a pandemia no Brasil durante o governo Bolsonaro, posso dizer que também foi um mal necessário de certa forma. Tá bom? Direita tem sim os seus prós e os seus contras, mas que na questão do conservadorismo nós estamos juntos. O Bolsonaro surgiu sendo um deputado que falava sozinho no Congresso Nacional, se tornou presidente da República porque ele teve coragem. Coragem de falar, eu defendo Deus, pátria, família e liberdade, são os mesmos valores que hoje colocaram ele no banco dos réus, por exemplo, no STF. Então ele colocou ali... Ah, mas também assim... Oxe. Coloca até o bonezinho aqui, ó. Se for por isso, Hitler também dizia isso. Eu posso mostrar pra vocês agora, aqui, enquanto eu estou fazendo live. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver aqui como é que tá. Vou mostrar aqui pra vocês. No Google. Deus, pátria e família, certo? Vou botar aqui. Opa, escrever aqui, ó. Cadê? Ó. Associação Brasil Livre. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá aqui, ó. Acho que eu tô um pouquinho em cima. Deixa eu ver. Deus, pátria, família. Deus, pátria, família. Marcelinho Ramos. Não. E é isso, é uma cartilha aqui, ó, da época da ditadura. Não é à toa que na ditadura teve um apoio, certo? Um apoio grande do nazismo para que a ditadura acontecesse aqui no Brasil. E contra fatos, não argumentos, tá bom? Continuar aqui, pessoal. liberdade dele em jogo para defender uma ideia, para defender um ideal. O bolsonarismo é um movimento, uma ideia, como quiserem chamar, associado ao Bolsonaro, que muito pelo contrário, não sumiu, não sequestrou nenhum tipo de ideia, mas coloca as pessoas na rua praticamente todos os meses. Só a gente acompanhar os últimos atos aí de buzinaço pelo Fórum Alexandre de Moraes, as pessoas que vão para Brasília, que se manifestam, são bolsonaristas. Então não vejo, acho que na verdade é uma grande piada querer dizer que o bolsonarismo enfraqueceu a direita. Esse é um movimento que mais levantou a direita e que de fato as pessoas de direita se identificam com ele. Ele tem um ponto. Por isso eu posso dizer, bater no peito e dizer que eu sou bolsonarista, porque eu tenho muito orgulho de dizer que o meu líder está colocando a liberdade dele em jogo para defender uma ideia que eu acredito que é de Deus, pátria, família e liberdade. Eu sou Bruno Fonseca, tenho 20 anos, estou aqui para defender o Bolsonaro. Eu sou de direita, sou conservador e entendo que o Bolsonaro representa os maiores avanços que o Brasil já teve. Diferente dos isentões que vão sentar aqui para debater comigo hoje, eu tenho certeza que eles são os culpados pelo Lula estar na cadeira de presidente da República e não Bolsonaro. Falar só uma observação assim, gente, na nossa história, não só do Brasil, né, mas a pessoa quando mistura muito religião e política, certo? Eu sei que tudo pode ser política, entende? Tudo é política, ok, né? Quase tudo na verdade, mas quando mistura, dá para perceber que a pessoa não tá com fundamentos ali, não tá indo pela pessoa nem nada disso, é simplesmente por ideologias, entende? Não tá pelo Bolsonaro, pela pessoa que é o Bolsonaro nem nada, mas pelo que o Bolsonaro, talvez para ele represente, né, aquele começo do Bolsonaro, né, Deus, pátria, família, liberdade, né, por Deus, por religião, essas coisas, e tudo bem, porém não tá pelo lado exatamente político, então isso cega um pouco, entende? Então não misturem religião e política, não misturem, porque dá bagunça, nada fica na realidade, fica como se fossem dois universos paralelos. Concordo com a afirmação, porque se a gente for analisar a história política brasileira, a direita ela sempre se apresentou de forma desfragmentada, e com o Bolsonaro a direita conseguiu ter um lapso ali de substância, um lapso ali de comunidade. O que acontece? Infelizmente, na história brasileira, a gente não tem grandes heróis nacionais. Até temos, mas não são reconhecidos.
E por não ser reconhecido, o povo brasileiro carece desse sentimento, dessa visão de comunidade. E o Bolsonaro, através do bolsonarismo, trouxe isso para a direita. Então, não estou dizendo aqui que todas as soluções do Brasil se encontram na pessoa do Bolsonaro, não é isso. Outra observação. Ela falou que o povo brasileiro carecia de um herói, certo? Político nenhum é herói, certo? Eles são pessoas, né, que pelo nosso voto, certo, estão ali para trabalhar pra gente, certo? A gente não trabalha para político, mas eles trabalham pra gente, tá bom? Então, quando você rotula um político como herói, as pessoas já perdeu toda a credibilidade, certo? Para mim perdeu um pouco da sanidade e tá indo muito por ideologia, certo? E não pelo que tem de bom e ruim pelo Brasil, então pela nação. Mas é bom escutar, né? Porque tem 2 ouvidos e uma boca. Mas eu creio sim que o Bolsonaro trouxe para a direita essa substância que há muito tempo a gente vem tentando conquistar em vários movimentos, em várias manifestações, em vários setores ali da política, e a gente não conseguiu. Prova disso, por exemplo, o Bolsonaro no início tinha o PL com 33 eleitos, a gente encerrou com 99 eleitos pelo PL. Sim, isso aqui é um fato foda para a esquerda, certo? Em 2018 o PL elegeu 33 deputados federais, né? Com filiação de Jair Bolsonaro em 2021, a mobilização da sua base, o partido elevou sua banca para 99 deputados federais em 2022. Isso, a quantidade de pessoas que tinham de esquerda dentro da Câmara dos Deputados diminuiu tanto, mais tanto, que praticamente o Bolsonaro tinha acabado com a direita. Ou com a direita não, com a esquerda. Faltou muito pouco. E se tivesse acabado, o plano dele do golpe teria dado 100% certo. Se ele tivesse conseguido tirar. Porém, tem pessoas de direita também, como Alexandre de Moraes, não se engane, Alexandre de Moraes é de direita, certo? Que seguiu a Constituição e deu no que deu. Tá ok? Então, Bolsonaro trouxe essa comunidade, ele conseguiu unir a direita de uma forma que a gente consegue trabalhar. Uniu a direita porque só tinha direita. Pelo mesmo objetivo. Uma pena que, de novo, a gente tem visto a direita se fragmentar. Soltamos Mori. Ela se contradiz de novo, né? Ela falou que a direita, o Bolsonaro trouxe a substância, que tal. Então ele trouxe isso, que pena que a direita teve que se fragmentar. 29 anos, sou professora de História Assistente Parlamentar e hoje eu estou aqui para defender o Bolsonaro porque no ambiente que nós vivemos hoje, vivemos uma ditadura do judiciário e eu creio veementemente que o Bolsonaro é o único líder político capaz de ter força suficiente para ir contra isso e mudar a realidade do Brasil. Eu discordo totalmente dessa afirmação pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ser efetivamente o maior expoente da direita brasileira. Como a minha colega Tamis, o meu outro colega também aqui de debate muito bem afirmaram, Jair Bolsonaro conseguiu reunir tudo que existia de sentimento em defesa de valores basilares de qualquer construção de uma sociedade saudável, com Deus, pátria, família e liberdade. Valores estes que hoje são totalmente criminalizados por simplesmente você defender algo que está previsto na Constituição, algo que é basilar, repito, da construção de qualquer sociedade saudável. Um homem que está colocando literalmente a sua vida em risco, de sua família, de pessoas próximas, por simplesmente cometer o maior crime que o senhor ministro do Supremo Alexandre de Moraes considera: defender a pátria, ser patriota, defender a liberdade. Já tá errado aí nesse negócio de ser patriota. Entendo até a parte da questão da família dele, ok, deixa ele. Mas a questão de patriotismo não teve, nem aqui nem na China, nem aqui nem nos Estados Unidos, entende? Não teve, porque não tem classificação, não tem característica de patriotismo de nada. Desculpe, não é só por ser de esquerda. Não, que eu critico o Lula, eu vou criticar a esquerda também, certo? Eu sou o cara que eu me considero bem pé no chão, certo? Então vamos ser realistas, né? Meu nome é Felipe Lintes, tenho 30 anos de idade, sou o vereador mais bem votado da minha cidade, eleito pelo PL, o mesmo partido. Tinha que ser vereador, né? Pra ter o QI muito baixo. Isso é de todos os políticos.
partido do nosso presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, estou aqui neste debate para poder defender Nossa, os ideais parece que ele tá sendo um repórter falando. de Deus, pátria, família e liberdade. Valores estes firmemente defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro em contraposição a Só tá faltando ele dizer assim, vote 0022. isentões e ao lulopetismo. Eu acho que as pessoas que Petismo. fizeram aqui a defesa do Bolsonaro, que fizeram bons argumentos, não deixo de reconhecer, mas nós temos que olhar a coisa Esse cara é Sam, viu? O Enéas. numa perspectiva, eu acho, um pouco mais realista. Quando nós falamos em direita, ao menos na história recente, nós temos, ou mais do que isso, quando nós falamos de um político, de uma liderança política, um personagem histórico, você tem que olhar não pelas suas intenções, mas pelo seu legado. Qual é o legado? Pega uma figura execrável, desprezível, qualquer. Você pode, da história, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar ali um legado. Lula, está aí, exemplo, é isso. Ou seja, a história do Brasil ser contada daqui a uma, 2 gerações, vai ter um personagem chamado Lula, que independentemente da sua opinião sobre ele, ele tem um legado que tem valor para aqueles que concordam com aquilo. Ok. Então, isso que nós temos que analisar. A capacidade de ser ativista político não nos desobriga a ter a capacidade de fazer uma análise que seja também metodológica, no sentido de enxergar a coisa e ver ali aquilo que, inclusive que você não gosta, mas você tem que reconhecer que está ali, para você poder interpretar a realidade. Tivemos 4 anos de governo Bolsonaro. Pegue todas as áreas da vida pública, daquilo que diz respeito à ação do Estado, onde o Estado cabe atuar. Agora ele vai chegar num buraco bem fundo, vai cutucar a direita num ponto muito sensível, que muitos de direita não conhecem, né? Porque tem um Bolsonaro antes de ser presidente e tem um depois. A galera que votou no Bolsonaro conhece só o depois, certo? Por mais que tenha pesquisado a vida dele, né? Depois que ele foi presidente, mas foi só depois, entende? Que tem o papel do Estado para agir. Qual foi o legado de Bolsonaro? Qual foi o legado Antes, em termos de tem que falar garantia de propriedade? Eu sou de direita, reafirmo. Eu afirmo com muita segurança, com muita convicção, que os valores que eu defendo são aqueles que estão no campo da direita. Eu defendo a propriedade como um valor fundamental, eu defendo a estrutura da família como a base da sociedade, eu defendo a liberdade religiosa, eu defendo o livre empreendedorismo, o Estado mínimo. Ó, liberdade religiosa e... Tem a liberdade religiosa não significa ser só evangélicos ou só ser cristão. É liberdade religiosa, entende? Coisa que na direita não se tem respeito a isso. Tá bom? E vai interferir minimamente na vida das pessoas. É isso que é ser direita. Ser direita é você defender um conjunto mínimo, um pacote, né, mínimo de princípios sobre dos quais você não vai abrir mão. Eu defendo a legitimidade da pessoa se enriquecer de maneira legítima e dentro da lei. Tá, o senhor está falando que o presidente Jair Bolsonaro, durante seu governo nos últimos 4 anos, não fez nada de legítimo para o fortalecimento da direita. Não fez nada mas a em minha prol da afirmação é direita. essa, não fez nada Deixa eu de falar. legítimo. Mas como não, por exemplo? Eu falei que esse Enéas estava cutucando uma parte sensível da direita, entende? E principalmente antes do Bolsonaro ser presidente. Tá cutucando. Qual o legado? Mas se o Qual o legado do MST Bolsonaro? E não deixou o cara falar, já jogou. E o Lula? E o PT? Sem argumento. sido as traças no governo do presidente Jair Bolsonaro, as invasões de propriedades privadas de terra pelo MST foram colocadas a nível zero. Que Bolsonaro negociou com o MST. Tanto é que ele está aqui de Ó, Jair Bolsonaro não negociou oficialmente com o MST. O Enéas foi refutado, certo? E aí, ó, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Durante o governo. Ainda assim, em 2021, Bolsonaro presidente, né? O governo entregou títulos de terra via programa Titular Brasil a agricultores na Bahia, alguns deles ex-militares do MST que passaram a criticar o movimento. Enfim, essa parte eu nem preciso explicar, né? Tá aí. O presidente Jair porque o Lula voltou pro poder, né?
O presidente Jair Bolsonaro cortou totalmente as verbas públicas do governo federal destinadas à manutenção. Durante o governo Jair Bolsonaro, houve uma mudança significativa na política da reforma agrária, significativamente. Foi muita coisa. Há movimentos sociais do campo, o que resultou em uma redução efetiva dos recursos do programa. Sim, Só de verba pública federal. O principal financiamento, 85% em média, de financiamento do MST, sempre historicamente partiu do governo federal. A gente financeiramente, a gente estava num governo onde estava tendo uma pandemia, o nosso presidente estava com pouquíssima governabilidade e financeiramente nós somos um dos poucos países que não quebrou literalmente na pandemia. Como não quebrou? Na pandemia nós lidamos muito bem financeiramente. Nós tivemos um crescimento aumento gigantesco, nós tivemos o aumento gigantesco do tamanho relativo de um lado da própria dívida pública. Nós tivemos um aumento da dívida pública, foi tão gigantesco mesmo que só foi pago no primeiro trimestre do governo Lula. Então sim, não tem como defender aí Bolsonaro, tudo bem que a pandemia agravou mais ainda, então não cresceu o PIB, não teve nada disso, aí a gente continuou na merda. Vê aí que vê os iFood, essas coisas aí, a economia veio, continuamos na merda. Na pandemia foi foda pra todo mundo, não cresceu nada, entendeu? Então não adianta dizer, ainda mais com a questão do Bolsonaro negar vacina, negar saúde pro pessoal, piorou ainda mais. Foi, se eu não me engano, foi por cerca de, eu acho que 90 bilhões a dívida pública, né, que teve, a dívida do Bolsonaro, do governo dele, né, durante a pandemia. Posso estar errado no número, certo? Mas não nesse fato, né, do que aconteceu com o governo dele. Depois daquela barberagem de amador de Paulo Guedes com a condução da política econômica, baixando artificialmente a taxa de juros para a Selic para 2,5% em maio de 2020, que fez o dólar sair do início do governo Bolsonaro, 2019, de 3,60 para naquele momento estar a mais de 5,60. Então houve uma condução. Foi realmente ficou bem caro mesmo. Chegou a gasolina comparada ao dólar, né? Se o dólar é 5,50, a gasolina 5,50, entende? Não se nos estados, mas pelo menos aqui no estado da minha cidade de Fortaleza, pelo menos é assim, certo? E tem uma diferençazinha, às vezes é um centavozinho a mais ou a menos, certo? Mas é praticamente mesmo pau a pau, né? Com dólar. E chegou a R$7 a gasolina durante o governo Bolsonaro. E o Lula também tá quase nisso também. Houve uma sucessão de erros. Então, para eu passar a palavra para vocês, o meu ponto é o seguinte. Hoje, você que é bolsonarista, que é legítimo, Bolsonaro tem milhões de apoiadores, assim como tem muitas pessoas que são contra ele, pessoas da direita como eu, que são contra ele. A minha pergunta é o seguinte: qual que é o legado perene de Bolsonaro em termos de liberdade econômica, capacidade de empreender, em termos de segurança, porque, por exemplo, ele ficou fazendo gracinhas com o decreto sobre armas, mas não teve a capacidade de elaborar uma PEC nos moldes da segunda emenda americana para garantir o acesso, para garantir a todos os cidadãos, dentro de certos pré-requisitos, o acesso legítimo e legal a armas. Você pode ter a paixão pelo seu político, pelo seu líder, isso é legítimo. Mas para analisar as coisas, tentar fazer sem paixão. Eu pergunto, pensando em termos de uma direita, olhando os 4 anos de governo Bolsonaro, teve pandemia? Teve, ela foi no mundo inteiro. A gente não tem como adivinhar o que vai ser os próximos 4 anos. Pode amanhã cair um cometa aqui, um asteroide. Isso não serve. Quero dizer o seguinte: quais foram os avanços perenes, aqueles que ficaram como legado em termos de liberdade, capacidade de empreender, de segurança jurídica, em termos de garantia de propriedade, para que as pessoas que queiram empreender, dos 4 anos de governo Bolsonaro? Eu afirmo categoricamente zero. Uma completa inverdade, uma falácia, mentira. Até porque tudo que o senhor apresentou aqui não é respaldado por nenhum dado. Eu trago dados e fontes aqui para o senhor. Claro, por exemplo. Dados do próprio governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, inclusive declarações explícitas de vários integrantes do MST, de que as invasões foram levadas ao número zero praticamente em todo o país. O MST praticamente desapareceu durante o governo Jair Bolsonaro por um simples fato. O presidente Jair Bolsonaro cortou verbas públicas do governo federal para o financiamento do MST. Mas ele surgiu no governo Lula, a culpa é do Bolsonaro?
O MST Pelo amor de surgiu Deus. no governo, o MST existe há muitos anos. Ressurgiu Não, você, Lula. não, calma aí. O senhor está dizendo que ele ressurgiu no governo Lula. E a culpa é do Ressurgiu muito Bolsonaro. mais forte e ainda jantou a bancada bolsonarista na CPI que A culpa, fizeram lá do Congresso. a culpa é do Bolsonaro do MST ter ressurgido Não agora? é do Lula. Sim, Eu acho, se eu não me engano, assim, realmente o MST ele desapareceu no período do Bolsonaro, Praticamente. não por razões próprias do Bolsonaro, mas a gente teve pandemia, que todo mundo ficou preso em casa. Já refutou mesmo. Pronto, pandemia, acabou. Acabou. O pessoal não podia sair na rua, acabou. O MST não agiu. A razão deveria ficar, E que nem era uma política do Bolsonaro, importante lembrar isso. exatamente por isso que eu sou contra. Mas acontece o seguinte, o Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele foi o presidente que mais entregou títulos para pessoas que já haviam ganhado a reforma agrária em governo Sim, verdade, verdade. Isso é a verdade absoluta. Ó. O governo Jair Bolsonaro, 2019 a 2022, foi o que mais entregou títulos à terra da família ligada à reforma agrária. Em números absolutos comparados a governos anteriores, segundo dados do ICRA, né, foram emitidos títulos 9 mil do governo Lula, 2000, entregou mais, realmente. Eita, entregou 362 mil títulos em 4 anos do que o Lula entregou de 2003 a 2010, que foi 166 mil. Ele entregou mais da metade até o governo Dilma até 2016, né? Entretanto, 88% desses títulos eram documentos provisórios, chamados de contratos de concessão de uso na CCU, né? E não títulos definitivos, apenas 12% representaram os formatos definitivos, títulos, domínios ou contratos de direito real e de uso, que garantem ao beneficiário a posse através da terra. anteriores. Porque é uma estratégia do MST essas pessoas não receberem o título da terra para eles poderem ter exército e invadir outras terras. Exatamente. O A partir poder do O momento sobre que MST ele não quer que essas pessoas tenham o título na mão, eles fazem apenas a promessa da entrega do título. apenas a promessa da entrega. O Bolsonaro foi o presidente que mais entregou títulos. E isso matou no significa ninho a força segurança. do MST, trouxe mais segurança ao campo a partir do momento também que, através de medidas, o próprio governo federal distribuiu de maneira racional mais armamento para fazendeiros. Pronto, é como eu mostrei na notícia, que eles vão ver, né? Foi colocado na edição, né? Teve não sei quantos porcentos, né? 88% de entrega de títulos, porém só 12% foi definitivo. Então o Bolsonaro entregou menos. Por exemplo, flexibilizou a política de armas. Ao mesmo O tempo, governo Bolsonaro promoveu medidas que facilitam a aquisição do porte. Isso aí todo mundo já sabe. sufocou novas invasões. Através também de apoio financeiro que a gente tinha do governo federal, do PT. Estou concordando com você, não tô brigando. Ônibus e etc, lanche, pão com Estou mortadela. concordando com você. Ele sufoca de um lado, sufoca com a falta de investimento, sufoca retirando invasores do MST, entregando o título de terra, que na verdade essas pessoas elas são usadas pelo MST, elas não são invasoras, elas são são escudos humanos, é a mesma coisa. Tudo bem, a gente vai falar lá do Hamas que coloca mulher grávida na frente para levar tiro e dizer que Israel está matando mulher. O MST usa a mesma estratégia, coloca os mais fracos na frente, colocam as crianças na frente, e esta de entregar os títulos desarmou completamente. Com o retorno do Lula, com o retorno da esquerda, que é interessante para eles terem essas invasões, hoje volta a ter poder o MST. Tanto quanto tinha antes, não, porque hoje a gente tem um pouco mais de informação, mas eles hoje continuam tendo maior poder. O problema do Bolsonaro é que ele é uma figura, ele parece uma figura de HQ tentando governar o país. É uma pessoa que fala muito E faz pouco. aos borbotões, ao mesmo tempo tinha uma equipe técnica bastante responsável, como a Ana Amélia, da agricultura, Então, no por final, você não exemplo. apoia o Bolsonaro porque ele fala bastante. Oh, meu Deus. Ele não sabe se posicionar.
ele não tem pensamento crítico. Então a Ele, gente ignora as boas medidas, a gente ignora as conquistas do Bolsonaro e a gente decide não apoiar o Bolsonaro porque ele falou eu bastante. acabei de apoiar uma boa medida dele. Eu acabei de apoiar uma boa medida. Mas você vota nele? Eu indiquei. Não votei. Porque ele falou bastante, né, cara? Pô, quem Então, vai mas votar porque num ele cara fez desse? alguma fala, talvez desconexa. Eu até entendo que o Bolsonaro, em alguns momentos, sim, ele falou algumas coisas inadequadas no momento inadequado. Mas quem não faz isso? Entenda, ele é presidente da República, tem uma cadeira e tal, liturgia de cargo, compreende. Gente, só pra você entender, esse cara aí do canto, eu tô totalmente descartado, porque ele tá envolvido já demais na política. Eu quero escutar pessoas um pouco mais comuns, entender suas opiniões. Ele tá defendendo, ele tá falando aí não por pensamento dele, porque quer falar isso, aquilo, mas mesmo que ele esteja errado, ele vai continuar defendendo 100% o lado da direita, porque ele é político, elegeu, ele é do PE, tananana. Eu quero ouvir pessoas debatendo, certo? Pessoas comuns, debatendo e trocando a ideia. Então ele descarta totalmente tudo que ele tá falando aí. Compreendo isso. Mas eu prefiro muito mais. Enfim, tudo que ele tá falando aí é para defender o partido dele, defender o partido. É só isso, é só esse o interesse. Um presidente da República que seja condenado pela imprensa e às vezes até a sua prisão seja solicitada por petistas e pelos isentões por uma fala descompensada do que por atos de corrupção. Então o presidente Jair Bolsonaro hoje, com todo respeito ao seu argumento, eu entendo que ele é a única figura hoje possível da direita para uma eleição partidária. Hoje nós não temos outras figuras contra o PT, contra a esquerda, não tem outro nome capaz de Eu derrotá-lo. acredito que é aí que está o erro. Quando você coloca uma pessoa como a única figura, é complicado. Qual seria a outra? Não, aí não é a questão de qual seria a outra. O que nós temos que abrir ao debate é pensar que, se, por exemplo, ele não estiver inelegível em 26, a gente vai ficar sem ter uma figura, porque a gente só acha que só ele serve. Ou seja, nós vamos cair no erro da esquerda, porque a esquerda, independente de se é bom ou se é ruim, ela tem na figura do Lula o seu patrono. Quando tentaram colocar outra pessoa, não ganhou. Não ganhou Haddad, não ganhou o Boulos, não ganhou ninguém, porque, apesar do apoio do Lula, não foram eleitos, porque para a esquerda só existe o Lula. Então nós vamos só, existe o Bolsonaro? O meu problema não é a questão de que daquilo que o Bolsonaro fez foi ruim, foi certo, foi errado. A questão é que nós não podemos ficar somente com ele. Eu sou crítico, já disse. Pronto, ele tá tentando conscientizar o pessoal da extrema direita aí do outro lado, né? Dizer assim, em resumir as palavras, não seja, não faça o Bolsonaro como seu pet, entendeu? Eu amo e tudo, é você, a cor da minha vida, a cor mais linda. Não é isso, tem outros pets ali, tem outro bicho, tem gato, tem salamandra, qualquer animal da direita pode representar a direita, certo? Não tem só o Bolsonaro, não tem só esse animal aí, tá bom? Não é a questão de ser contra, há uma diferença de crítica e ser contra. Eu voto nele se eu tiver que votar. Isso deixo claro. Mas assim não como é a na intenção. esquerda. Eu gostaria que nós tivéssemos outros nomes, outras pessoas, para que nós pudéssemos ter uma pluralidade de ideias dentro da própria direita. Nós não podemos transformar o Bolsonaro assim como a esquerda transformou o Lula. Não pode. Não concordo, Você não pode ter foi bom. essa Nós prisão. precisamos de outras Mas lideranças da eu não- direita, eu em nenhum entendo. momento. Porque o Bolsonaro, infelizmente, queira ou não, ele é um ser humano E a como qualquer nós, e questão um de dia ele vai falar morrer, ou não concorda? falar Precisa de demais, alguém para Ó, substituí-lo. a questão de falar ou não falar Isso é demais, normal. o que faltou para o Bolsonaro com relação às falas dele também está sendo assessoria. Eu acho que bolsonarismo, as pessoas que partilham o bolsonarismo, elas são órfãos de líderes de direita. E eles acabaram se agarrando no Bolsonaro por causa disso. Porque não há outros líderes, outros expoentes tão fortes e com tanta projeção para falar com outras pessoas quanto o Bolsonaro. Mesma É verdade. coisa na esquerda. E é nesse Eu ponto discordo que eu que acho nós ruim somos fragmentar a órfãos. direita. Nós não somos órfãos. Pelo contrário, nós temos um representante. Eu do tenho Bolsonaro. uma perspectiva diferente. Eu entendo que o bolsonarismo ele representa uma síntese de um conjunto de práticas que são extremamente deletérias para uma autêntica direita. Faz prática. Eu posso dar exemplos de governo. Não sei se vocês conhecem aqui a figura de um médico sanitarista chamado Jarbas Barbosa. Não sei se vocês estão familiarizados. Seguramente 99% dos bolsonaristas não sabem quem é Jarbas Barbosa. Eu posso afirmar para vocês. Médico sanitarista que foi indicado por Bolsonaro a pedido do senador do PT, Humberto Costa, para ocupar a... Jarbas Barbosa Silva foi indicado pelo
governo Jair Bolsonaro para ser representante oficial do Brasil na disputa pela direção da Organização Pan-Americana de Saúde, OPS em 2022, cargo que ele ocupou a partir de 1º de fevereiro de 2023, ou seja, no governo Lula já indicou, embora tenha atuado como secretário do Ministério da Saúde em governos do PT e sido presidente da Anvisa entre 2015 a 2018. Então há dados que comprovem influência do PT na indicação. A partir de 2020, se não me engano, vou confirmar a data, para ser o representante brasileiro na OPAS. A OPAS, para quem não sabe, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que tem um status, digamos assim, embora não oficial, da versão latino-americana da OMS. Então esse médico foi indicado. O Jarbas Barbosa é ninguém mais, ninguém menos que o criador, o cara que concebeu e elaborou o programa Mais Médicos da Dilma. Simplesmente isso. Que foi um Então, projeto Bolsonaro, muito bom, do caralho, entendeu? O projeto Mais Médico. Que o Bolsonaro quase acabou também. Senador do PT. Não faz o menor sentido. O presidente Jair Bolsonaro fechou todas as portas para o PT. Então você está muito... Tá vendo porque eu não escuto esse cara? Ele também não escuta não. Você está desinformado. Procure fontes, procure diário oficial. Ele não vai, gente, ele não vai admitir. Porque tá aí somente para defender o partido dele. O partido dele pode estar tá do lado do capeta, entende? Eles não vão assumir, certo? Ele, no caso, né? Ele, não seus outros. Os outros talvez até tem chance aí de ter um equilíbrio aí na conversa. Mas ele mesmo não vai assumir. Porque ele tá aí para defender o partido. Simplesmente. É jogo de interesse. Normal. Acontece. Mas o senhor fala tanto de fontes e aí quando pergunta qual que é o legado do presidente Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, à direita, o criador do e o Mais senhor não Médicos, demonstra nenhum dado. O Bolsonaro indicou, atendendo o Berto Costa, para representar o Brasil no mandato dele, Bolsonaro, na OMS, na OPAS, né, que é a versão latino-americana da OMS. A questão da participação política é uma coisa que começa a surgir lá nos anos 90, depois da Constituição de 88, nos anos 90, e começa a se fortalecer. Só que quem fortalece mais nesse quesito, infelizmente, é a esquerda. Agora, eu tenho que admitir que o bolsonarismo ele faz ressurgir essa questão dos conservadores e direita. Ele ressurge isso. Mas até então, nós todos eram. Eles não tinham essa questão. Só que o problema que hoje surge por conta disso é que hoje nós somos o nós contra eles. Essa segmentação é um problema. Mas hoje é mais forte. Hoje é muito mais forte. Não digo que não tenha sido assim no passado. Estou afirmando que hoje é mais forte. Então eu acredito sim. Como eu disse, eu fui contrário à afirmação. Mesmo tendo minhas críticas eu sou contrário à afirmação de que o bolsonarismo transformou a esquerda no... Agora essa segmentação tá diferente, né? Porque assim, direita e esquerda, agora tem essa direita aí, né? Direita contra Bolsonaro, né? E tem direita e tem bolsonaristas, entende? Então tem os bolsonaristas aí, que é a alta galera que é de extrema direita, e tem os de direita, que são isso aí, pelo que eu tô vendo. Direita não palha. Então, por favor, traga seu banquinho e fique aqui do nosso Não. lado. Fica 4 contra 2. Não posso fazer isso porque as minhas críticas continuam. Bolsonaro é o único capaz de enfrentar a esquerda no Brasil. Pronto, gente, eu vou parar por aqui, certo? Muito obrigado, certo? Deixar aqui em tela cheia, certo? Muito obrigado, pessoal. Vou pedir que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem qualquer coisa, sério mesmo. Eu vou levar bem a sério, tá bom, gente? Eu vou levar bem a sério, certo? Então comentem qualquer coisa, tá bom? E até a próxima. Vou continuar com isso aqui, não por vocês, certo? Mas por